Shalom, shalom. Quero trazer uma palavra das Escrituras nesta oportunidade, nesta noite, dia 13 de novembro de 2022. Sou servo do Altíssimo, filho do Criador. Quero trazer uma palavra dessa última hora, desse último momento que estamos passando aqui na Terra como igreja. Sei que sou irmão em Yahshua HaMashiach, já fui pastor, fui obreiro, hoje sou servo do Mashiach. É a verdadeira posição e a melhor de todas é ser servo do Mashiach. Às vezes as pessoas querem galgar posições eclesiásticas dentro dos templos de pedra, que não passa de ilusão, não passa de vaidade. Mas eu quero ser templo de carne, servo do Mashiach, ser verdadeiro corpo do Mashiach, porque ele é o cabeça, não é o pastor ciclano, beltrano, não é religião ciclana ou beltrana, mas sim, aquele que morreu no madeiro é o cabeça. Ele é o cabeça, só ele é o cabeça. Ele é o mentor, ele é o rei dos reis e mestre dos mestres, e ele que conduz a verdadeira igreja aqui na terra. Não essa igreja que está presa no sistema, ao qual veio da raiz da igreja mãe, né? Da igreja babilônica, da igreja católica apostólica romana. E a verdade mais sincera é que todos os crentes que dizem ser cristão têm uma raiz, um dogma que vem da igreja mãe, né? A igreja mãe, ela predomina, e as suas filhas, né, que estão sob os quatro cantos da terra, têm os seus dogmas, têm as suas doutrinas, e vivem as suas doutrinas e pregam as suas doutrinas. Ainda que fala que é contra a idolatria, mas é idólatra do pastor, não é idólatra de uma imagem de escultura, mas é idólatra de um cantor, não é idolatra um santo, mas idolatra um crente, um líder, e vive nessa ramificação, podemos dizer, né? Fazendo aquilo que a igreja mãe faz. Essa é a verdade, fazendo aquilo que a igreja mãe faz. Mas eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para condenar. Quem somos nós para condenar e para julgar, né? O Mashiach não ensinou ninguém a julgar, nenhuma pessoa a julgar, nenhuma pessoa a condenar. Ele falou que não veio para condenar e julgar o mundo, mas para salvar. E os homens que querem tomar essa posição de julgar, lançar pedra, estão precisando de verdade, de converter, de ser liberto de si mesmo e voltar para a palavra. Eu entendo que temos passado, todos os seres humanos na face da terra, nessa terra, estão passando por difíceis momentos de grande luta, de grandes problemas, de desafios e mais desafios. Mas eu sei que tudo está no cronogramas, podemos dizer, do Criador, né? Está dentro do plano do soberano absoluto, como disse Abraão, o patriarca Abraão, né? Está tudo no controle do Criador. Essa é a verdade. Estou barbudo, cabeludo, porque desde quando começou a pandemia, 2019, o Eterno colocou no meu coração que nós estamos vivendo os dias de Noé.
e não cortei mais o cabelo, nem fiz mais a barba. Estamos vivendo, sim, com toda certeza, os dias de Noé. E a verdade é que as pessoas precisam do Mashiach, precisam do Filho do Eterno para viver de verdade. Porque não há vida aqui nessa terra sem o Mashiach. Somente ilusão, somente vaidade, somente tristeza, angústia. Não que a tristeza e a angústia é algo do maligno, que muitas pessoas que chegam a pensar e falam que a tristeza e a angústia é coisa do diabo, é coisa de Satanás. Não, o apóstolo Shaul disse assim na carta de Coríntios, que a tristeza segundo o Criador opera arrependimento para aqueles ao qual o serve, mas a alegria deste mundo opera a morte. Então o que adianta a pessoa ter uma alegria e morrer para o Criador? Então é melhor ter tristeza do que ter alegria. Quando você lê Eclesiastes, lê Provérbios de Salomão, você vê que é melhor estar no luto do que estar na casa de festa, no banquete. Hoje o que mais temos é inversão de valores. Que valor, irmão Paulo César? Valores reais, valores da vida com o Criador, podemos dizer valores espirituais, que tá diferente daquilo que é real. Porque as pessoas pensam que está no banquete, está numa festa, ser feliz, está com o seu carrão, está com sua casona, está com uma conta bancária cheia, é que é servo do Criador. Está muito enganado essas pessoas. Estão dentro da teologia humana, estão dentro do fermento das religiões, estão dentro dos fermentos dos doutores das teologias apostatas. E muitos batem no peito e vê o irmãozinho ou vê a irmãzinha que, com suas condições simples e humildes, julgam e desprezam. Isso é uma realidade em todas as denominações, tanto Assembleia de Deus, Deus é Amor, Batista, Universal, todas as denominações que têm os seus rótulos de congregacional, né? Sem exceção, todas elas são assim. Se chegar um irmão lá num carrão, com bom terno, com bom celular, todos que estão ali na cúpula da hierarquia ali na frente, vão bater o olho ali, vão crescer o olho daquele irmão, porque vão pensar que aquele irmão tem dinheiro, o pastor vai crescer o olho no dízimo dele. Assim é as igrejas em geral. Aí chega um irmão ali simples, bem simples, talvez de a pé, mas temente mesmo de fé, genuína ao Criador, sem hipocrisia. Ninguém olha para aquele irmão. Mas o Eterno está vendo aquele irmão ali. O Criador está assistindo aquele irmão ali. Ainda que os homens estão olhando aquele irmão de bom terno, de um bom celular, com o seu carrão importado, porque com certeza o vigilante já passou a mensagem, o segurança que está lá fazendo a segurança dos carros que estão na portaria das suas denominações, e o irmãozinho ali rejeitado, desprezado, mas o Eterno está vendo aquele irmão ali. Grande hipocrisia dessas denominações, dessas filhas da Babilônia, filha da igreja mãe. Às vezes as pessoas esquecem de meditar na palavra e olha, lê, e não medita naquilo que o Mashiach ensinou, aquilo que o Mashiach trouxe de mais puro e verdadeiro para nós. Quando o Mashiach ele está ali no Monte das Oliveiras, ali, externando a Torá, a lei, e vivendo ela na prática, não
Porque o Mashiach viveu a palavra na prática, ele não foi um hipócrita, ele não foi um fariseu, ele não foi um saduceu, ele não foi um crente, ele não foi um cristão, ele foi o Filho do Eterno, o verdadeiro, que soube ser humilde até a morte, e a morte lá no madeiro. E no meio daquela multidão ali no Monte das Oliveiras, capítulo 11 de Matitial, no Evangelho de Mateus, no versículo 28, ele fala assim na Bíblia israelita, tradução de israelitas: venham até mim todos que estão fadigados com carga muito pesada, eu darei descanso. E no versículo 29 ele continua falando assim: apodere-se do meu jugo e aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de leve. Achareis descanso para as suas vidas, as suas nefesh, porque o meu julgamento é suave e a minha carga é leve. É um versículo pregado por muitos pastores, é um versículo pregado por muitos teólogos, é um versículo pregado por muitos pregadores, crentes e cristãos, porque eu já fui um cristão, já fui um pastor, já fui um irmão, já fui um obreiro, mas hoje eu sou um servo do Mashiach, um irmão de todos que servem o Mashiach, de coração verdadeiro, de coração sincero. E quando eu vejo essa palavra aqui, que preguei muitas vezes quando estava no meio de uma plateia, seja pequena ou grande, numa igreja de pedra, né? Que isso aí numa igreja é um comércio, porque a igreja sou eu, a igreja é você que vai ouvir essa mensagem. Igreja de verdade são aquelas pessoas que olham para o Mashiach, que morreu lá no madeiro, que deu a sua vida lá no madeiro, que entregou-se à morte. As verdadeiras igrejas são essas, que conhecem Yahushua Mashiach como Salvador, reconhece que são pecadores, reconhece que são descendentes de Adão, reconhece a sua pecaminosidade, a sua condição de ser pecador, e reconhece que precisa do Criador, e reconhece Yahushua Mashiach como um único Salvador e Mestre. Muitos falam Jesus, mas Jesus é uma tradução muito errônea. É tão errônea que é absurdo até de comentar. Eu não vou comentar. Se um dia o Eterno pedir para comentar, eu vou comentar. Mas eu quero falar os nomes que o Eterno pôs no meu coração, que é dele. Quando eu era pastor de uma denominação, eu estava trabalhando. Quando eu estava trabalhando, eu sou técnico de prótese dentária e estava com muito trabalho. Eu fui pastor, mas não vivia pela obra, gostei sempre de trabalhar para fazer aquilo que o Eterno quer, porque eu creio que o verdadeiro homem de Deus, como muitos dizem aí, ele não pode viver das obras ou pelas obras. Como muitos pega aqui versículos e fala que o trabalhador é digno de seu trabalho, com certeza. Se quem dera os pastores, quem dera os obreiros, que pegasse o dinheiro lá das suas religiões, né, as suas denominações, as suas organizações, aquele monte de dinheiro, e fizesse o que a Bíblia ensina, né? Era bom, mas não faz. E não vive a palavra de verdade. Essa é a verdade. Mas quando eu conheci o nome de Yahushua Mashiach, e o Eterno falou para mim que era o nome dele, o Akadosh, colocou no meu leve, no meu coração, que o nome dele é Arial. Não é Jeová, e muito menos Deus, né? Que Deus é um título. É a loucura dos crentes pensar que Deus é o Criador.
Deus é um título. E um título tem uma pessoa. E quem é essa pessoa? Zeus? De Deus? Então, o Criador tem nome. E o nome dele, com toda certeza, é Yahweh. Coloco no meu coração, o Eterno colocou no meu coração que o nome dele é simples, que até as criancinhas podem falar. Eu vi o irmão Romilson Ferreira ensinando isso aí. E muitos chamam ele de doido, de fanático, chamam ele de falso profeta. Mas a verdade é essa. O nome do Criador não é os que os seus pastores, seus líderes, as denominações, as filhas da Babilônia ensinam. O nome dele é Yahweh. O nome de seu filho é Yahusha, porque tem o nome do Pai. Yahweh é o Criador, todo-poderoso, absoluto, soberano, sobre os céus e a terra. E o nome do teu filho é Yahusha, que quer dizer Yahweh salva, através do seu filho Yahushua Mashiach. E quando Yahushua Mashiach diz aqui, venha até mim todos que estão fadigados, e as pessoas esquecem que são seres humanos. Tem tantos crentes dentro das denominações que esquecem que são carnais, né? Que estão sujeitos ao tempo, que estão sujeitos à vaidade, que estão sujeitos à fraqueza, que estão sujeitos às coisas que são aqui deste mundo, estão sujeitos às fantasias, às doutrinas humanas, os conhecimentos humanos, sujeitos aos sistemas. Quantos sistemas? E a verdade é que esse povo aqui que estava junto com o Mashiach estava ali no sistema da religião, e ali encontrava-se pessoas que pertenciam às religiões. Com certeza ali tinha fariseu, com certeza ali tinha saduceus, com certeza ali tinha pessoas que tinham sua crença, e tinha pessoas ali que estava cansado, a alma vazia, a alma sedenta. Tinha dois tipos de pessoas, religiosos e não religiosos. E onde você estivesse ali, você estaria onde ali? Onde eu estaria ali se eu estivesse no meio daquela plateia ali, daquela multidão que seguia o Mashiach para ouvir uma palavra de vida? Será que eu seria um religioso? Será que eu seria não religioso? Será que você seria religioso? Será que você não seria religioso? Muitas pessoas gostam de bater no peito e fazer como aquele fariseu, né? Eu sou fiel a ti. Eu entrego dízimo, jejum tantas vezes por semana e não mato os cultos. Sempre estou lá na igreja, no templo de pedra, sou fiel. E aí tem aqueles simples que custa ir na igreja, lá no templo de pedra, né? E eles chegam ali, rasgam o seu coração diante do Eterno e falam: eu sou pecador, perdoe. E o Mashiach fala essa parábola, né? E ele fala bem claro que quem foi justificado não foi o religioso. Quem foi justificado não foi o crente, o cristão. Quem foi justificado não foi o que era dizimista, que era ofertante, que jejuava, que estava sempre lá na sua denominação. Ali era no grande templo, né? Na parábola. Mas quem foi justificado foi o pecador. Então é melhor ser um pecador do que ser um religioso. É melhor não ser um religioso do que ser um religioso. Porque o religioso está preso no sistema. Preso no sistema de raízes tão profundas que se
se você estudar um pouquinho, se nós estudarmos mais um pouquinho e aprofundar, mais um pouquinho, aí a gente vai ver que o Mashiach chama de descendentes da serpente, não é? Raça de víboras, descendente da serpente, os religiosos. Eu não quero ser descendente da serpente, e muito menos raça de víbora. Prefiro ser um pecador que chega diante do Criador e fala: em nome de Yahshua Mashiach, me perdoe dos meus erros e pecados, do que está carregando aquela carga posta por pastores, por líderes, que enfia na mente que tem que fazer tudo que o pastor, o líder ensina, que o crente não pode ir em outra congregação, que o crente não tem que ser dizimista, que o crente tem que ser ofertante, que não pode matar um culto, nem se quando estiver doente tem que estar lá, igual um gado, não como ovelha, mas igual um gado, marcado, porque a ovelha segue o pastor, e o pastor não é o pastor denominacional, o pastor é Yahshua Mashiach, o único, só ele é pastor, todos nós somos irmãos nele. E esse pastor põe essa canga, essa carga, e esses irmãos sofrem. Ou como sofrem. Tem irmãos que os líderes conseguem colocar não só a canga, mas como um cavalo, uma égua, né, que usa aquele cabreço, para ser guiado por quem está em cima pilotando. Aí tem pastor que coloca até o cabreço nos irmãos. Que os irmãos e as irmãs, os crentes, não conseguem olhar para lugar nenhum, só vai onde o pastor, o líder, manda eles ir. Essa é uma verdade tão crucial, tão pesada e verdadeira, que as pessoas esquecem do valor do madeiro, né? De Yahshua Mashiach lá no madeiro. Qual é o teu jugo? O teu jugo é aquilo que o teu pastor tem te ensinado? Qual é a carga que você está carregando? Qual é a carga que você está carregando? Você está preocupado em crescer no seu ministério? Você está preocupado em crescer na sua denominação? Você está preocupado em agradar o seu pastor? Você está preocupado em agradar as pessoas que pertencem a essa catedral de pedra, de heresia verdadeira? Para mim, isso é a verdadeira heresia. Porque ensinar que a igreja é aquilo ali, sai das escrituras. O que sai das escrituras é o quê? Heresias. Extra-bíblicos. Se é extra-bíblico, é heresia. Porque aquilo lá é um monte de pedra. É um rótulo congregacional que tem também o seu CNPJ que transformou-se em um verdadeiro comércio. Gera rendas financeiras. Tem pastor que não sabe onde coloca dinheiro, pastores presidentes, pastores de igreja de vários membros. E tem irmão passando fome, tem irmão passando necessidade. Quando os irmãos estão carregando a carga pesada e os pastores estão com nenhuma carga. Quantos estão lá em cima, mas com a vida contrária que eles ensinam? Porque muitos já não falam mais de santidade, muitos não falam mais de pecado, muitos não falam mais de coisas que não agradam ao Criador. Porque eles estão vivendo aquilo ali. Estão vivendo aquilo ali. E a verdade é que muitos, quando falam de santidade, não todos, mas quando muitos falam de vida com o eterno, de pecado, tem uma vida dupla, tem uma vida de fornicação, de adultério, de prostituição.
Mas não estou aqui, né? Nós não estamos aqui, eu não estou aqui para julgar, você não está aqui para julgar. Nós estamos aqui para aprender o que o Mashiach ensinou. Venham até mim todos os que estão fadigados, com carga muito pesada. Eu darei descanso. É hora de trocar essa carga de religiosidade, essa carga de ser cristão, essa carga de ser crente, essa carga de ser assembleano, essa carga de ser batista, essa carga de ser Deus é amor, essa carga de ser congregação, essa carga de adventista, essas cargas de rótulos humanos, de congregações, de pensamentos humanos, e voltar para a palavra. Voltar para a palavra. Pegar a carga que o Mashiach nos quer entregar. Eu sei que já está longo, não queria alongar, porque é o primeiro vídeo que estou fazendo. Seria um vídeo introdutório. Ainda timidez, porque eu sou tímido, né? E a palavra fala que ficaram de fora os tímidos. É por isso que eu estou tentando fazer e falar aquilo que o Akadosh colocou no meu coração. A palavra está nas suas mãos, a palavra está na sua casa. Eu sei que muitos têm várias Bíblias. Leia a Bíblia, leia a palavra. Esquece aquilo que você aprendeu dos homens, esquece aquilo que você aprendeu do seu pastor, esquece aquilo que você aprendeu do seu pastor líder, do seu bispo, do pastor presidente. Esquece daquilo que os homens te ensinaram e aprende aquilo que o Mashiach te ensinou. Porque a sua carga, eu sei que está pesada, tão pesada que você muitas vezes pensou assim, como que eu vou fazer para suportar? Não tem como suportar uma carga humana. Por que não tem como suportar uma carga humana? Porque é humana. É humana. A carga humana, o peso dela é horrendo. Por que é horrendo? O homem não perdoa. Se um irmão de uma congregação cair em atos que não agrada ao Criador, se ele confessar lá para o pastor exclui ele. Agora eu pergunto para você e para mim, o Criador exclui aqueles que chegam a ele? Mas com certeza você pode ter também essa certeza. O pastor não vai excluir um irmão rico, que tem dinheiro, posição social. Ele vai excluir os que são mais simples. Você sabia que é assim? O simples ele exclui, mas os que estão bem de situação, ele encobre. Porque ele também faz a mesma coisa. E a mais genuína verdade, a palavra fala para nós confessar os nossos pecados, não como a Igreja Católica ensinou, porque a Igreja Filha faz a mesma coisa, confessar para o pastor. Nós temos que confessar o nosso pecado, é para o Mashiach. É para o Criador, que quem perdoa o homem não é o homem, não é o pastor, quem perdoa o homem é o Pai Celestial, através do Mashiach. A carga da religiosidade é pesada, é muito pesada, porque a religiosidade tem muitos dogmas. Se nós olharmos para o nosso tempo agora, tem os dogmas das denominações, que tem muitos dogmas, muito mesmo dogmas, que veio da Igreja Mãe. Da Igreja Mãe. Aí você vai pensar que a Igreja Mãe é a sua sede. A Igreja Mãe é a sede da igreja tal, do ministério tal. A Igreja Mãe não é elas. A Igreja Mãe é a Igreja Católica, Apostólica, Romana, porque todas são filhas. Todas denominações, todas igrejas que você aprendeu, que os pastores ensinam, que é igreja, que é templo de pedra,
são filhos, são filhas da Igreja Apostólica Católica Romana. Quem manda nas filhas é a Igreja Romana. Quem vai perseguir os verdadeiros servos do Mashiach é os cristãos. Como o Mashiach foi perseguido na sua época através do Império Romano, através dos religiosos, porque são descendentes das serpentes, são raça de víboras. Eles vão perseguir todos que servem o Mashiach. Você pode ver que eles não perseguem quem serve a Jesus Cristo. Mas quando você fala que é servo de Yahushua ou Mashiach, aí começa a perseguição. Mashiach diz que muitos me odiarão por causa do meu nome. Será que as pessoas odeiam as pessoas por causa do nome de Jesus? Não. Mas as pessoas odeiam muitas pessoas, algumas pessoas na verdade, por causa do nome Yahushua Mashiach. Interessante, né? Mashiach disse isso: muitos vos perseguirão e odiarão a vocês por causa do meu nome. Princípio das Dores, capítulo 24, Matitiel. E a perseguição está simplesmente começando. Então é hora de jogar essa carga humana de denominações, de pastores no chão e pegar a carga de Yahushua Mashiach. Porque a carga dele é leve, é suave. A carga dele não é com hipocrisia. A carga dele não é com dogmas de doutrinas humanas. A carga dele é a presença do Criador através da palavra. Eu não tenho como falar muito, senão já tem 30 minutos já, mas não tem como tirar a Torá, a lei, da vida daqueles que servem o Mashiach. Porque o próprio Mashiach disse assim, bem rápido para encerrar essa palavra introdutória, de tradução deste canal que o Eterno colocou no nosso coração, avivamento e fogo, expressando a palavra. O Mashiach ensinou assim, que ele não anulou a lei dos profetas, a Torá, mas cumpriu. Que dela não cairia nem um tio, nem um J, né? Que não existia J. Mas os crentes hoje, eles não querem falar que não temos que obedecer o Velho Testamento, não temos que obedecer a lei, mas pega a lei. Entre aspas, pegue elas e empurra como um dogma dentro de todas as denominações, pregando o dízimo, pregando a oferta. São um bando de cães gulosos, porque dízimo não é dinheiro, dízimo não é oferta, dízimo é a 10ª do que a pessoa plantava, do que a pessoa colhia, do seu gado, daquilo que ele fazia. E era levado à tribo de Levi, aos sumos sacerdotes. E só eles que recebiam o dízimo. Para alimentar eles, para que eles pudessem
viver, sobreviver. Não é dinheiro igual os pastores estão te ensinando aí, não. Sai dela. Lembra de Apocalipse, o livro das revelações, que está explodindo sobre os 4 cantos da terra hoje. Revelações e revelações bombásticas. O Eterno trazendo as verdades, oculta os olhos do homem, mostrando as verdades. Basta o homem querer aprender a palavra, que o Eterno está revelando a palavra. Apocalipse 18, versículo 4, se não me engano. Yohanan, ele fala ali: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, sai dela, sai da Babilônia, Babilônia e Roma, ali no Apocalipse, são a mesma coisa. Sai da Igreja Católica Apostólica Romana. Aí você vai falar assim: eu não sou da Igreja Católica Apostólica Romana, eu sou da Deus é Amor. Você também é da Igreja Católica Apostólica, porque saiu de lá. Aí você vai falar assim: não, eu não sou da Batista, também você saiu de lá. Aí você vai falar: sou da Deus é Amor, sou da Batista, sou da Igreja Ciclana, Beltrana, Assembleia, seja qual delas que for, porque tem milhares de denominações e rótulos. Saiu de lá. Aí você fala assim: não, irmão Paulo, mas eu saí, a igreja que eu frequento, ela saiu da Deus é Amor, ela saiu da Batista, ela saiu da Ciclana, da Beltrana, mas saiu de lá, são ramificações. São todas filhas. Sai dela, povo meu. Vou terminar essa palavra falando assim, porque não dá tempo, né? A hora já passou rápido demais, mas sai dela, povo meu. Continuando o que o Mashiach ensinou, para terminar: apoderou-se do meu jugo. Apodere-se do meu jugo e aprenda comigo. O Mashiach ensina isso. Apodere do jugo dele. O jugo dele não existe hipocrisia, não existe falsidade, não existe pressão psicológica, não existe mesmerismo, hipnotização, não existe essas coisas aí que os pastores colocam dentro das igrejas, dos templos, e dá o hipnotismo na plateia, tudo. Amém. Tem que ser gato, hipnotizado. Sim, apoderou o meu jugo, apoderou do meu jugo, e aprenda comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Achareis descanso às suas vidas, porque o meu julgamento é suave e a minha carga é leve. Assim seja. Assim seja, que o Eterno possa conceder a você, a mim, a nós, todos que estão sobre a face da terra, momentos de arrependimento, de conversão genuína, que possamos ser verdadeiros imitadores de Yahshua Mashiach, não de homens, mas de Yahshua Mashiach. Seja imitador de Yahshua Mashiach, seja servo de Yahshua Mashiach. Para ser filho do Criador de verdade, precisamos ser servo de Yahshua HaMashiach. Assim seja. Amém. Amém. Que o Eterno vos abençoe. Em nome de Yahshua HaMashiach.